O MSU revolve, mistura e transforma diferentes componentes educativos, produzindo uma síntese pedagógica que não é original, mas também não é igual a nenhuma pedagogia já proposta. Se tomada em si mesma, exatamente porque a sua referência de sentido está no movimento. É Che Guevara, é Mandela, é Gandhi. São as sementes lançadas pelo educador Paulo Freire. É o eco do tambor africano da educação popular de Abdias do Nascimento. Nós vamos, então, esse foi um processo que começou na luta popular, em vários movimentos, e nós vamos, então, tentar aqui, na medida do possível, contemplar todo mundo. A Aletheia, então, vai entregar o troféu Dom Pedro Casaldáliga para nossa querida Selma Rocha. Pode, com a palavra, Selma. Bom dia, pessoal. Eu quero dizer para vocês que para mim é uma grande honra estar aqui. É uma honra, em primeiro lugar, porque eu sou de uma geração que lutou a vida inteira por educação pública. E porque eu acredito profundamente que as conquistas sociais se dão, de um lado, por um governo comprometido com elas, e de outro, pela luta social. Sem estas duas coisas, a realidade não se transforma. E, em segundo lugar, porque eu estou aqui representando uma pessoa, como outras tantas que estão aqui sendo homenageadas hoje, que é o nosso companheiro e amigo Carlos Abicalil. Ele não pôde estar aqui hoje e pediu que eu o representasse, o que para mim é uma grande honra. O Carlos é uma das pessoas mais qualificadas, mais sérias, mais comprometidas, mais éticas com quem eu tive a honra de trabalhar nesses anos todos. Nós dois partilhamos a coordenação da Comissão Nacional de Educação do PT. Ele foi parlamentar pelo PT, né, no momento da votação da lei de cotas, e me pediu que transmitisse a vocês aqui um texto que é longo, eu não vou ler tudo, mas eu queria ler um trechinho. Posso? Nestes mais de 500 anos, memória e sonho se encontram em atos como esse que sucede o Dia Internacional de Combate ao Racismo e nos remete a todos os outros contra qualquer forma de discriminação. Lembrei de um trecho da primeira metade do século passado, como que refletindo: começo do fim ou fim do começo? Foi-se vendo que pouco a pouco, e até hoje o vemos, ainda com surpresa por vezes, que o Brasil se formara às avessas, começando pelo fim. Tivera a coroa antes de ter povo. Tivera parlamentarismo antes de ter eleições. Tivera bancos antes de ter economias. Tivera salões antes de ter educação popular. Tivera artista antes de ter arte. Tivera conceito exterior antes de ter consciência interna. Fizera empréstimo antes de ter riqueza consolidada. Aspira à potência mundial antes de ter a paz e a força exterior. Começara em quase tudo pelo fim. Fora uma obra de inversão. Frases de um intelectual importante na história do nosso país, chamado Alceu Amoroso Lima. O mestre, irmão, amigo e conselheiro, inspirador Dom Pedro Casaldáliga, que dá nome a esse troféu, ecoa a meus ouvidos, como na minha juventude, repetindo informação da própria consciência, o anúncio, denúncia, compromisso
de seus versos teimosamente presentes na reflexão, decisão da ação parlamentar que exercia em nome das diversidades que emprestam identidade ao que chamamos de povo brasileiro. Na Missa da Terra Sem Males, se diz: memória penitencial, herdeiros de um império de extermínio, filhos da secular dominação, queremos reparar nosso pecado. Viemos celebrar a nossa opção, ressurreição, na ceia da morte e da vida. A antiga memória perdida, a morte dos povos do passado, na festa do povo esperado, ressurreição. Eu não vou poder ler tudo, porque senão eu gastaria um tempo grande, mas eu quero terminar com um trecho desse mesmo poema, escrito por Dom Pedro Casaldáliga. Se alguma razão há que... Estamos chegando ao ventre das minas, estamos chegando dos tristes mocambos, dos gritos calados, nós somos, viemos cobrar. Estamos chegando da cruz dos engenhos, estamos sangrando a cruz do batismo, marcados a ferro nós fomos, viemos gritar. Estamos chegando do alto dos morros, estamos chegando da lei da baixada, das covas sem nomes chegamos, viemos clamar. Estamos chegando do chão dos quilombos, estamos chegando do som dos tambores, dos novos palmares nós somos. Boa tarde. A deputada Anice Lobão não pôde estar, como o Sérgio disse, por motivos de saúde, mas ela enviou uma mensagem e pediu para que fosse lida uma breve mensagem, o qual tenho o prazer. Quando, em 1999, apresentei ao Congresso Nacional o projeto de lei número 73, dispondo sobre cotas para o ingresso nas universidades estaduais e federais, a muitos pareceu uma iniciativa inconsequente, fadada ao fracasso por falta de apoio. O projeto evoluiu, contemplando negros, pardos e indígenas, historicamente alijados do ensino superior. Vocês podem imaginar a emoção que senti 12 anos depois, quando a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.711, que se origina daquele projeto pelo qual eu lutara obstinadamente. Tratou-se, como disse o José Custódio, de uma nova abolição no sentido de garantir as condições objetivas e subjetivas para uma distribuição de renda, para o ingresso do país na era do conhecimento e para que mitos da realidade brasileira, como o mito da democracia racial, sejam enfrentados com políticas públicas, realistas e corajosas. Prometo que honrarei esse troféu, entre outras razões, pelo nome que ostenta, o do bispo Dom Pedro Casaldáliga, cujo trabalho em defesa das populações indígenas e dos trabalhadores sem terra tem o reconhecimento de todos os que lutam pelas causas populares e pelo fortalecimento da nossa democracia. A todos, portanto, muito obrigado, parabéns ao MSU, boa tarde, obrigado. Na verdade, eu vim representando a deputada federal Irine Lopes e fiquei muito feliz, né, quando me pediram para vir representar, e nem mesmo ela sabia que eu fui da fundação desse movimento. E aí, depois de tantos anos, a gente vê as conquistas, vê essa lei ser aprovada, essa lei de cotas, essa lei de reserva de vagas que tanto a gente lutou. Então, eu trago um abraço da deputada que não pôde vir por motivo de agenda, e eu quero dizer que esse não é um troféu que vai ficar na mesa da deputada, pegando poeira, e sim é um troféu que vai para a lista das tarefas que nós temos, porque se muito foi feito, muito tem para se fazer para reduzir a desigualdade nesse país. Viva o movimento dos 100 universidades! Bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer o troféu. Os professores que fizeram a palestra aqui, eu ouvia, ele dizia da possibilidade do estudante
das classes menos favorecidas, da periferia, os mais pobres chegarem na universidade pública e adotarem o discurso da elite. Isso pode acontecer, ou serem influenciados para isso. Mas não existe nada mais importante numa universidade do que a diversidade. Então, os jovens da periferia, os jovens mais pobres, vão contribuir com essa universidade para que ela seja diversa, para que todas as classes estejam ali representadas, para que depois elas lutem também para que todos tenham oportunidades iguais. É o contrário, não devem adotar o discurso da elite, mas contribuir com a universidade. Que se a universidade não tiver diversidade, ela não é uma universidade pública. Muitas vezes dão a esta conquista o mérito do seu esforço pessoal, e não vai existir aqui a chegada à universidade de cada um que veio aqui hoje, se não houver o esforço pessoal de cada um, o apoio da família, o apoio de Deus. Mas eu gostaria de lembrar que nada disso teria acontecido se nós não tivéssemos política pública para isso. Se não tivéssemos a lei que tivesse garantido isso. A decisão política que começou no governo do presidente Lula para expandir a universidade pública, os institutos federais, a política do ProUni, o FIES, que aí deu oportunidade para que muitos mais jovens chegassem à nossa universidade. Sem essa decisão política, sem a política pública, o esforço pessoal da família, a vontade de Deus, ela não seria cumprida. E nós temos que lutar contra todas essas desigualdades, inclusive para não permitir retrocessos nas políticas públicas. Nós queremos, nesses próximos 10 anos, acelerar esse processo e dar oportunidade a muitos mais. É preciso da lei, da política pública, da decisão política para que isso aconteça. Muito obrigado pelo nosso esforço, pelo esforço de cada um aqui. Muito obrigada. E parabenizar, evidentemente, o MSU, que nós cansamos de ver no Congresso Nacional fazendo manifestações, mobilização, pressionando os parlamentares para que essas políticas fossem votadas e implantadas o mais rápido possível. Muito obrigada e parabéns ao MSU. Eu queria fazer um depoimento pessoal da importância de um movimento como o MSU. Nós fazem 126, acho que é 126 anos que nós, negros, fomos libertos, entre aspas, aqui no Brasil. E eu sou de uma família, se você pegar todas as gerações pós-escravidão, tá, só eu e meu irmão conseguimos chegar numa universidade. Tá? E a gente costuma dizer que nós somos da geração sem cotas. Mas que tinha cotas. Como é que era cotas para a minha geração? Geralmente o pai da gente, a mãe da gente, escolhia um dos nossos filhos e jogava todas as fichas nossas, das fichas da família, nessa pessoa, um homem ou uma mulher. Eu nem isso consegui. Tá? Meus pais eram muito pobres, então eu tive que me virar e eu mesmo pagar meus estudos numa universidade particular, como o Serginho falou, que foi a PUC. Tá? Então, eu queria reforçar a importância de um movimento como o MSU, com esse depoimento pessoal, mas eu vou muito na linha da nossa companheira deputada Yara Bernardi. Tá? Nada disso seria possível no Brasil hoje se nós não tivéssemos uma política, tá, que permite o acesso de jovens negros e negras como eu à universidade. Nós vamos ter agora, nesse final de ano, quase que 1 milhão de jovens saindo das universidades, seja pelo ProUni, seja pela política de cotas. Tá? Isso é um fato inédito no Brasil. As nossas dificuldades vão ser de outra natureza. Nós vamos ter que achar emprego para toda essa turma que vai sair da universidade, que é um outro problema que faz com que a gente continue lutando, Serginho, essa é a importância. Então, esse depoimento justifica o significado de um movimento como o MSU, os chamados pentelhos lá no Congresso Nacional, que a gente encheu o saco de tudo quanto era deputado, de tudo quanto era deputada, e conseguimos isso, permitir que quase que 1 milhão de jovens negros e negras tenham acesso à universidade, um fato inédito no nosso país, graças a uma decisão política, graças à nossa luta. Viva o MSU, viva os lutadores do Brasil. Diaúdio a todos, né? Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Na verdade, nós estamos aqui representando um grande líder indígena, que é o Marcos Terena.
Ele não pôde vir de Brasília para cá hoje por problemas pessoais e aí nos pediu ontem para vir aqui representar. Então, a gente está vindo lá da aldeia Ribeirão Silveira, que fica perto de Bertioga, no litoral de São Paulo. Saímos bem cedinho para conseguir chegar aqui. E, na verdade, nós nos esforçamos para vir por conta de que, para nós, é um momento histórico poder. Hoje, eu sou professora, né, na minha aldeia, sou professora de filosofia, sociologia, história e geografia, e eu tenho alunos que hoje estão na Universidade Federal de São Carlos, por conta das cotas, de hoje poder ter essa possibilidade de ter uma vaga garantida para estudantes indígenas na universidade. Então, eu acho muito importante a luta, e eu vejo que, às vezes, o movimento indígena não participa muito, até por falta de oportunidade e convite, desses movimentos que acontecem no Brasil como um todo. Então, para nós é um orgulho poder estar participando aqui em São Paulo, porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo existe 3 aldeias indígenas, no Pico do Jaraguá, no Crucutu e lá perto da barragem, em Parelheiros. Então, aqui existe povos indígenas Guarani, no estado de São Paulo, Tupi-Guarani, Krenak, Caingangue, e vários povos que estão não só nas aldeias, mas também existem muitos índios na cidade também. Há muito preconceito, muito racismo com relação aos povos indígenas que hoje não estão mais nas aldeias. Mas se os povos indígenas hoje não estão mais nas aldeias, não é porque não querem, mas são diversos motivos históricos, agressivos contra a cultura indígena que fez com que hoje pessoas não falem mais sua língua, não falem mais, não façam parte totalmente da cultura que antes existia. Então, em nome de todos os povos indígenas do Brasil, nós estamos aqui muito gratos e muito felizes por poder estar participando de um evento assim. Obrigada. A lei de cotas, ela foi aprovada na Conferência Nacional de Educação. Isso é dignidade. A Denise, então, tem longa trajetória no campo das ONGs, no campo onde a educação se interage com diversos projetos em defesa da escola pública, dos direitos humanos, do direito negro, do direito indígena à educação. Então, a Denise Carreira, ela representa aqui todo esse setor que participou da comissão. Ela foi até o STF, né, Denise? Em nosso nome, defender em nome dos movimentos, né, a constitucionalidade da lei de cotas. Denise, por favor, vai lá, Denise, você é a estrela aqui. Essas conquistas que também sempre estão em risco e que a gente precisa manter a união, manter essa nossa costura, manter os nossos movimentos articulados para defendê-las. Essa universidade que ainda é muito elitista, essa universidade que ainda é marcada estruturalmente pelo racismo. Então, eu quero aqui parabenizar a luta do MSU, agradecer aqui essa oportunidade para a direção do MSU, na pessoa também do Sérgio, um grande guerreiro da nossa educação pública, e de todas as companheiras e companheiros que integram aqui a direção do MSU. Quero destacar também a importância do movimento negro brasileiro, dos movimentos indígenas, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de educação e outros movimentos sociais na luta pelos direitos humanos no Brasil, em especial direito humano à educação. E quero aqui reforçar, né, assim, destacar a importância da garra de todos vocês, jovens que estão iniciando o cursinho popular junto ao MSU, que vocês lutem pelos direitos, que vocês acreditem neles, que vocês lutem coletivamente por eles. E eles são resultado desse movimento histórico, onde muitas mulheres e homens antes de nós lutaram por eles. E aqui eu queria destacar a importância das mulheres negras nessa luta, nas figuras de Carolina de Jesus, nas figuras de Lélia Gonzalez e de Sueli Carneiro, e de tantas mulheres negras do nosso país. Muito obrigada. É assim a história do Brasil. Infelizmente, a população negra, temos quase 50% do povo negro no país, e a representação negra, né, quanto?
2%. Dois senadores negros. E Lídice da Mata, 2 negros no Senado Federal. Então, lembre-se carinho sempre do grande senador, homem honrado, ético, Paulo Paim. Bom dia a todas e a todos. Sérgio, o meu cumprimento, meu querido. Ser líder não é brincadeira. Você é uma dádiva divina no meio dessa juventude. Parabéns. Eu gostaria que a jovem lesse. Boa tarde, então eu lerei o texto que o deputado mandou. Primeiramente, quero agradecer pelo convite que me foi formulado para receber o troféu Dom Pedro Casadáliga. Sei que este troféu deseja alterar a nossa sociedade para importantes mudanças que precisam ser feitas em relação ao histórico de exclusão social e racial do Brasil. Deste modo, quero salientar que é uma honra muito grande ser lembrado por nossa luta em favor das políticas públicas que colaboraram para reverter esse quadro de exclusão. Sinto-me verdadeiramente gratificado com o reconhecimento do nosso empenho em favor dos direitos da população negra deste país. Gostaria de poder estar aí com vocês, mas, de fato, não houve possibilidade de conciliação de agenda. Assim sendo, pedi que a diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, a senhora Maria dos Anjos Hellmeister, me representasse neste evento, e ela generosamente aceitou meu pedido. Nós sabemos, senhoras e senhores, que o Brasil tem feito avanços importantes na garantia de direitos específicos para determinadas classes de cidadão. O Brasil fez história e justiça social ao aprovar a Lei 12.711 de 2012, a Lei de Cotas. Há mais de 30 anos, eu fazia o bom combate em defesa e implantação em nosso país das chamadas ações afirmativas do sistema de cotas. Portanto, você tem que estabelecer igualdade de condições de plena cidadania para negros, brancos, pardos, indígenas, pobres, daqueles que durante décadas, séculos foram discriminados em nosso país. É um processo de exclusão social, uma ferida que está há muito tempo aberta em nossa sociedade e que temos que enfrentar com todas as armas do diálogo, debate, da boa argumentação. Uma vez eu disse que a exclusão social poderia ser solucionada por meio do investimento direto nas bases da educação. É claro que a ideia é correta, mas os frutos de medidas assim só seriam colhidos daqui a algumas gerações. Nós sabemos disso. Temos que fazer isso, estamos fazendo isso. É política de Estado. Mas a questão é, que perspectiva dar às pessoas que hoje buscam entrar em uma universidade? Ou seja, a esses discriminados da nossa história. A lei de cota tornou-se uma realidade. A luta valeu a pena, mas ela não acabou. A luta pela justiça social e pela superação da desigualdade social e racial deve seguir em frente. Todos os senhores e senhoras devem lembrar de notícias algumas mais recentes sobre atos de racismo em todo o nosso Brasil. De norte a sul, do nosso país ocorreram manifestações contra esses atos racistas. E quero citar a frase da presidenta Dilma Rousseff, que utilizou uma rede social para se manifestar. É inadmissível que o Brasil, a maior nação negra fora da África, conviva com cenas de racismo. Assim, senhoras e senhores, quero finalizar esta mensagem que lhes encaminho, reiterando que não podemos mais admitir que pessoas sejam inferiorizadas pela cor, sexo, raça, religião ou qualquer outro fator. Evoluímos, graças a Deus, e precisamos continuar nessa luta em prol dos negros e negras do nosso Brasil, para que tenham seus direitos garantidos como cidadãos, como povo, como agentes ativos desse nosso país. Eu gostaria só de lembrar que o nosso senador fez questão de colocar o sentimento que ele sempre tem quando escreve. Então, que essa mensagem que eu fiz questão que uma representante do MSU fizesse, calasse fundo nos nossos corações. Tá?
Bom, boa tarde a todos. Eu, nesse ato, represento o secretário César Calegari, mas ele me recomendou textualmente que eu agradecesse essa homenagem. Ele me recomendou que eu dissesse da importância dessa lembrança. Ele estava à frente da Secretaria de Educação Básica, no Ministério da Educação, quando a lei foi promulgada. E me pediu também que lembrasse que a Lei 12.711 é uma conquista de toda a nação brasileira, é uma conquista do povo brasileiro. E também me recomendou, e eu faço com muita honra essa transmissão daquilo que ele me pediu, no sentido de falar da importância do cursinho popular nos nossos céus. Os céus foram idealizados, foram concebidos, foram construídos na gestão da hoje ministra e então prefeita Marta Suplicy. E os céus, eles têm algumas premissas, premissas que estão absolutamente alinhadas ao MSU e ao cursinho popular. E as premissas dos céus são desenvolvimento da educação integral, desenvolvimento da comunidade e ainda polos de inovações educacionais. Nesse sentido, é extremamente importante que nós tenhamos 11 céus, cursinho popular em 11 céus, mais de 1.000 alunos. E eu queria lembrar ainda que o MSU, em defesa de uma educação pública e popular, em defesa no combate a todo tipo de discriminação, seja ela social ou racial, no sentido de promover, de fato, uma educação mais humana, uma justiça social, no sentido de combater também as desigualdades. Ela está de parabéns, mas também está de parabéns todo o Brasil, porque houve uma expansão universitária. Graças a políticas públicas assertivas, a expansão universitária deu conta, sim, de mais vagas. Eu quero citar aqui a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, no oeste do Paraná, que hoje atende também a população dos outros países. Quero dizer também da importância da ampliação dos institutos federais e quero saudar todos, em nome do secretário César Calegari, em meu nome, em nome dos gestores, em nome dos educadores desse país que lutam por uma educação pública de qualidade, por uma educação pública socialmente referenciada. Muito obrigada a todos. Fica do lado dele, Lucas. Gruda nele, Lucas. Gruda Bom dia. Lucas. Fica do lado. Esse bolo é para mim, será ou não? Não, é para todo mundo. Você sabe que eu conheço o Sérgio, o MSU, na época cabia uma camisa dessa em mim. Eu era magrinho. Eu percebi que ele é meu amigo, porque ele me deixou para o final, não me deixou em pé aqui com todo mundo. Me deixou sentado. E aí chegou o bolo, ele trouxe aqui na frente e me chamou. Você está me chamando de gordo, Sérgio? Não, nada disso, nada disso. Eu queria agradecer que, para nós, negros, pobres, dos movimentos populares, tem uma coisa que a gente quer, que é o acesso, que é o ingresso. Só que tem uma outra coisa que é muito importante, que é o reconhecimento. Então, acho que o reconhecimento é muito importante na nossa família, nas nossas casas, em todas as atividades que nós empenhamos, no ambiente de trabalho, na educação. O reconhecimento é uma coisa muito importante. Reconhecimento e a busca pelo sucesso. Eu podia confundir toda essa minha história de atuação, processo da universidade, com todas as pessoas que estão aqui, né, Flavinho? O Flavinho do Movimento Negro, basicamente me pegou no colo, quer dizer, eu era bem leve, né, na época. A deputada Yara Bernardi, que aqui estava, eu fui trabalhar depois com o então senador Paulo Paim, depois de uma atividade do movimento social, que nós apanhamos lá no Congresso Nacional, fizemos um protesto, né, Sérgio? Foi agredido, e ao invés de processar o Congresso, a gente fez um curso para aprender como é que funcionava o Congresso Nacional. Eu fiz esse curso 2 vezes, quer dizer, a gente não aprendeu tão bem assim, né, Sérgio? Porque teve outros momentos de agressão, porque o povo tinha muita fome e muita pressa. Eu hoje, além de receber esse título, eu represento aqui o ministro da Educação, José Henrique Paim. E um projeto do governo Lula, que vem desde 2003, que é uma mudança de trazer 32 bilhões para a educação,
para 86 bilhões. O que significa isso? Nesse governo, a educação é prioridade. Para que vocês entendam bem, no governo federal funciona como muitas vezes a gente fala na periferia. Ado, cada um no seu quadrado. O que é isso? Tem a responsabilidade do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Antigamente era cada um por si e Deus para todos. Hoje, o orçamento do Ministério da Educação é metade. Metade para a educação básica, que vai para o ensino municipal, para o ensino estadual, e metade para o ensino superior. Tem que fazer, tem muito o que ser feito. Mas hoje tem um trabalho que a gente pensa que é a visão sistêmica da educação. É esse momento da democratização do acesso ao ensino superior, mas também tem que pensar nas creches e nas nossas crianças. Porque o MSU, os movimentos populares, os pré-vestibulares, os universitários, vão na porta do MEC fazer protesto e lutar por direitos. Mas a gente nunca viu nenhuma criança de colo, nenhuma criança de educação infantil, na porta do Ministério da Educação lutando por seus direitos. E é por isso que a presidenta Dilma e o Ministério da Educação têm a educação infantil como uma prioridade, com mais creches, com o Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa, que significa que a criança tem que ler, escrever e aprender as primeiras contas, com educação em tempo integral, são mais de 59 mil escolas com educação em tempo integral. Agora nós temos um pacto pelo ensino médio. Enfim, para aqueles que querem entrar na universidade, essa luta pela democratização do acesso ao ensino existe e é real. Foram mais de 5 milhões de jovens que concorreram ao Enem. E o Enem hoje é extremamente republicano, porque com uma única prova você consegue concorrer a mais de 105 universidades públicas. Você consegue, apertando um único botão através do SISU, a concorrer a todas as universidades do Brasil. Então o Enem é extremamente republicano. Se você não conseguir entrar no SISU pelas cotas, que hoje são 72 mil vagas pelas cotas, você tem a segunda opção, que pode entrar pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Hoje são mais de 1,5 milhão de jovens que passaram ou ainda estão no programa. Hoje são 600 mil jovens, Sérgio. 600 mil jovens que estão cursando o ProUni, sendo que metade são negros e indígenas. Não entrei pelas cotas da Universidade Federal, não entrei pelo ProUni, ainda existe uma opção que é o FIES. São mais de 1 milhão de contratos pelo financiamento estudantil, de jovens que estão cursando desde medicina às licenciaturas. E o importante da medicina e licenciatura são dois extremos, mas são importantes da nossa nação. A medicina, se você fizer o FIES, você consegue o desconto, você não paga o FIES Medicina se você trabalhar na rede pública. E a mesma coisa acontece com as licenciaturas. Ah, Tiago, o meu dom, eu não quero estar na universidade. Eu quero o ensino técnico profissionalizante. Então, também, como essa mesma única prova, tem o SISUTEC, que garante o acesso ao ensino técnico profissionalizante. O ensino técnico profissionalizante foi uma das grandes bandeiras e uma grande prioridade no governo Lula. Nós expandimos as escolas técnicas, expandimos as universidades com o REUNI, e agora a luta de todos nós, do movimento social, do movimento popular, é continuar essa luta com vocês para a gente aperfeiçoar o processo das cotas. Por quê? Os pobres estão entrando, mas os pobres precisam da permanência, do acesso da permanência. Nós temos 650 milhões que são para a permanência no ensino superior. Nós criamos um programa de bolsa permanência que tem um diferencial para indígenas e quilombolas. Por que o diferencial? Você vê a família indígena aqui, é um processo diferencial. A família indígena tem seus filhos, quando vai para o ensino superior já é casado, já tem seu filho, e essa bolsa é de R$900. Das 6 mil bolsas concedidas, 1.700 são para estudantes indígenas e 300 para estudantes quilombolas. Nós temos que avançar muito ainda, porque o processo de bolsa permanência do Ministério da Educação, que recebe um cartão de R$400 para sacar direto na boca do caixa para a sua permanência, ainda são para cursos que têm mais de 5 horas de duração. Nós temos que avançar nisso, e o MSU, assim como outras entidades do movimento social, são parceiros. E com todos nós, vamos estar todo mundo junto, de camiseta, com as autoridades. Cadê a Denise? Cadê todo mundo? Está aqui. Aí, senador. Cadê o Tiago? Tiago, vem cá, Tiago. Flavinho. Senador Suplicy. Com a palavra.
Espera aí, vamos cantar, senador. Meus queridos e queridas, olha, com todos vocês aqui, o pessoal já está cansado, com fome, mas eu quero dizer que eu sou testemunha do trabalho de todas as pessoas, inclusive de Dom Pedro Casaldáliga, que também me sinto muito honrado ao lado de todos vocês que receberam da Yara, da Selma, do Flavinho, do Paulo Paim, das suas representantes, do César Calegari, dos indígenas que aqui representam o Marcos Terena e do Tiago, que representa o nosso ministro Paim, e todos vocês, a Denise, cujas histórias ao lado do Sérgio Custódio são tão importantes para o avanço do movimento popular, pelos direitos à cidadania e, sobretudo, à educação. Quando nós aprendemos quais aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça na sociedade, de dignidade e liberdade do ser humano, certamente, por exemplo, quando houve a abolição da escravidão, elevou-se o grau de justiça na sociedade. Se nós provermos a boa oportunidade de educação para todas as crianças, meninos e meninas, para os jovens, para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estamos elevando o grau de justiça. Se provermos a boa oportunidade de assistência à saúde, se estivermos estimulando as formas cooperativas de produção, a expansão do microcrédito, a realização da reforma agrária num país onde a distribuição da terra ainda é tão desigual, se nós provermos a toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, o mesmo socioeconômica, uma renda básica como um direito à cidadania, como já o Congresso Nacional aprovou, o presidente Lula sancionou há 10 anos, só falta o MSU abraçar essa causa também e escrever para a presidenta Dilma, como eu tenho feito, para ela instituir um grupo de trabalho, viu, Sérgio, para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania. Então, eu quero compartilhar a felicidade aqui e dar muita força para o movimento social e ao movimento do Sem Universidade. Parabéns a vocês, um beijão e um abraço a todos. Para encerrar essa parte de homenagens, nós vamos homenagear uma pessoa que tem sido muito importante em todo esse processo, que é a coordenação geral, Sérgio José Custódio. Ele está aqui meio tímido, acanhado, mas assim, a luta, ela continua, tem mais de 10 anos. Nós conquistamos muitas coisas e muitas ainda estão por vir, né? Vocês hoje estão dando um passo inicial muito importante e amanhã estarão aqui conosco também para partilhar suas experiências, vitórias e conquistas. Parabéns, Sérgio, pela luta, pelo trabalho, e vamos continuar firme na luta, né? Viva o Sérgio Custódio! Viva o MSU! Viva! Todo mundo aí, vamos comer o bolo? Parabéns pra você nesta data querida. Viva a Lei de Cotas! Viva o Brasil! É conquista nossa! Muitos anos de vida! Viva! Viva! Viva, viva!